Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Solange, sou neuropsicopedagoga e vou dar sequência ao primeiro vídeo, sobre alguns transtornos da aprendizagem, tá? Transtorno do desenvolvimento, que é o autismo, o transtorno do espectro autista. E hoje eu vou falar sobre um dos fatores que atrapalha o autista na comunicação. O que vem a atrapalhar ou causar prejuízo na comunicação do autista? A linguagem que não seja literal, a linguagem figurada ou linguagem conotativa. É quando você não usa a linguagem na forma, na expressão, melhor dizendo, real, tá? Na expressão denotativa, que vem a ser o real sentido da palavra dentro do contexto de um diálogo ou de uma situação. Isso causa prejuízo na comunicação porque o autista está habituado a entender a comunicação de forma literal ou denotativa e não figurativa. Como linguagem figurativa, podemos citar a ironia, o sarcasmo. Não adianta você utilizar esse recurso, que são subdivisões das figuras de linguagem, com um autista, a não ser que haja bastante treinamento, que ele esteja desenvolvendo suas habilidades através de exercício e tratamento. Então você poderá talvez alcançar a comunicação desta forma. Nós costumamos nos comunicar com o uso de metáforas, com o uso dessas figuras de linguagem, metonímias, hipérbato, que é o exagero. Então, para ele, não é compreensível. Se você chegar e dizer choveu canivete, porque está chovendo muito, ele vai ver os canivetes descendo do céu, tá? Então, aqui sem ironia, sem deboche, é a linguagem literal que é compreendida por ele, tá? Por isso a dificuldade de interação social, dificuldade de manter um grupo, porque a dificuldade dessa inter-relação, de interpretação, de compreensão no diálogo. Nas mulheres, isso pode ser mais camuflado. É conhecido que as meninas, em período escolar, elas não se mantêm num grupo, elas ficam quicando, vamos dizer assim, né? Entre aspas, de grupo em grupo, porque elas entram para um grupo e a conversa não desenvolve como ela quer, como no nível de acessibilidade de sua compreensão. Então, ela vai escutar coisas que ela não vai compreender, ela vai ter reações que os outros não vão compreender. Por exemplo, contar uma piada e ela não vai rir. Alguém ficar feliz, o grupo ficar feliz porque algo aconteceu, ela pode ficar feliz, mas ela não vai manifestar daquela mesma maneira, ela não vai pular, ela não vai sair abraçando todo mundo, ok? Então, é conhecido o autista por ser literal por esse motivo. Nós temos que usar também da linguagem denotativa, né? Que é o oposto da linguagem conotativa, figurada. Então chamamos de denotativa, a linguagem que tem um significado que você quer realmente, você se expressa para dizer aquilo que você está falando, aquilo que você quer dizer, sem insinuações, sem indiretas, sem figuras, tá bom? E hoje eu trouxe um material que eu vou demonstrar no final desse vídeo. Esse vídeo vai ser bem curtinho, que eu meio que fiquei devendo, assim, exemplificar algum tipo de, digamos, até teste, né? Porque esse material ele pode ser utilizado tanto na avaliação do indivíduo quanto na intervenção, tá? Para o desenvolvimento de suas habilidades. Nesse exercício, então, antes de mostrá-lo, eu vou dizer o quanto ele é importante, o quanto ele vai atuar no cérebro. Ele vai atuar na autorregulação, ele vai atuar na praxia, na parte motora, com a cognição envolvida, né? O indivíduo está fazendo um movimento sabendo o que está fazendo. Então esse jogo, essa torre de Hanoi, vou logo dar um spoiler, é a torre de Hanoi muito utilizada, então vai desenvolver essas habilidades, tá?
cognitivas e ele vai haver um controle emocional, porque vai ser amenizada, abrandada a questão sensorial do indivíduo. Então, os distratores podem ser mitigados ou até mesmo eliminados. Exemplo, a questão sensorial, aquela irritabilidade devido a sons altos, ou então devido a alguns odores, alguns cheiros fortes, ou então devido a muita luz, excesso de iluminação artificial, ou até pode ser que a natural também o incomode. Por ele estar focado, por essa atividade ela abarcar a atenção, a concentração, esses distratores podem se afastar e ele desenvolver ali todo o processo da aprendizagem, desenvolver as suas habilidades, ok? Alcançar o objetivo do trabalho com a torre, isso ajudará no trabalho cerebral, a parte cerebral, como eu disse, física, vai acarretar no trabalho, funcionamento dos neurônios, coisa falada, assunto já tratado no outro vídeo, tá bom? Então são ações lúdicas, os jogos, né, o trabalho com torres, são ações lúdicas, porém para o profissional, elas são levadas muito a sério, porque há todo um planejamento, há toda uma meta para que seja alcançada. O indivíduo ele pode trabalhar apenas uma peça do jogo no início, com o passar do tempo, num outro atendimento, ele vai começar a evoluir, né? Ele vai evoluir nas suas atividades. E isso é o que queremos, é o que o indivíduo também quer, ele vai ficar muito feliz com essa possibilidade e ao perceber que ele é capaz disso, tá bom? Então a ação lúdica, mas nós vamos fazê-lo com planejamento. Esse planejamento pode ser um planejamento para 1 mês, para 2 meses, a depender do nível do indivíduo, tá bom? Isso vai controlar suas emoções, então vai entrar aí a autorregulação, o processo inibitório. A criança, às vezes, ela tem uns impulsos. Criança ou aluno de qualquer faixa, ela tem reações, às vezes, inesperadas. E isso acontece muito mesmo, é uma rotina mesmo, e eu já vivi isso. Então, todo esse trabalho vai ajudar nessa autorregulação. Isso é muito importante para que ele possa desenvolver qualquer atividade extracurricular, né? Ou mesmo curricular. Esse controle das emoções, ele vai acontecer pela possibilidade da organização dos pensamentos. Tá? E o processo inibitório, que é onde vai ali influenciar na parte emocional, ele vai também haver um controle dessas respostas impulsivas. Tá? Por isso que eu mencionei ali a irritabilidade, as reações que são inesperadas. A criança pode gritar, a criança pode espernear, bater porta, sair do local de forma assim, tomar alguma agressividade, enfim. Então, isso tudo pode ser minimizado com o trabalho da concentração desse indivíduo. Vamos lá. Então, dentro desse processo inibitório, de controle de suas emoções, controle cognitivo, autorregulação, aqui nós vamos atuar também com esse instrumento, porque ele vai ter que seguir regras, vai ter que seguir 2 regrinhas para atingir os objetivos dessa torre, tá? Quais sejam? Há de fazer apenas um movimento na transferência de hastes, né? Levar os discos para as outras hastes. E a segunda regra é de que para isso ele não vai poder colocar uma peça maior em cima da menor. Então ele tem que tirar daqui, levar para as outros destinos, outras hastes, porém respeitando a regra da ordem crescente, do maior para o menor, e também a regra da movimentação. E qual vai ser a movimentação, o número de movimentações determinadas? Vai depender do número de discos. Para nós realizarmos essa tarefa, nós vamos seguir uma expressão matemática. A expressão matemática, desculpe que eu estou olhando para a torre, às vezes esqueço de ter esse contato visual com vocês, perdão. Para realizar essa tarefa, nós vamos nos valer de uma expressão matemática. Qual é essa expressão matemática?
é 2 elevado a n menos 1. Então, se eu tenho o número de discos aqui, que é 3, eu tenho 2 elevado a 3 menos 1. Então, vai dar quanto? 8 menos 1. O resultado é 7. Então, eu vou ter que realizar essa tarefa fazendo 7 movimentos nessa transferência. Então, vamos lá. Ele vai pegar o primeiro disco e vai transferir para a haste seguinte. Esse outro disco ele poderia ser colocado na seguinte ou na próxima, mas não vai poder ser colocado na seguinte, por quê? Porque ficaria em ordem decrescente. O disco menor está embaixo. Então, a opção é passar para essa haste, tá bom? Agora, nós temos aqui, quantos movimentos eu já fiz? 2 movimentos apenas. Eu tenho 7 movimentos para fazer essas transferências até que os discos fiquem em ordem crescente novamente, tá? Então, eu não posso trazer esse para cá e nem para cá. Eu vou com esse menor para cá. Olha, ficou o maior e o menor. E agora? Já é o terceiro movimento. Eu tenho que movimentar uma peça. Eu trago essa para cá, quarto movimento. Essa ainda não vai dar certo aqui, porque eu tenho uma maior que vai manter a ordem crescente, então eu trago ela para a haste vazia. Então, ela passa para esse destino. Agora sim, aqui já são 5 movimentos. Agora eu trago esta para o meio, 6 movimentos, e finalmente eu tenho a peça menor acima, 7 movimentos. Concluindo os 7 movimentos, eu obtive a ordem crescente dos discos. Então, está realizado, está atingido o objetivo, que é de colocar as peças com um movimento, né? E respeitando a regra do maior para o menor, tá bom? Como eu já disse, vai trabalhar todos aqueles aspectos mencionados. Um abraço grande, fiquem com Deus.